Você já jogou arroz fora depois de cozinhar? Aquela água esbranquiçada que sobra na panela? Pois é, eu também. Até descobrir que estava literalmente despejando ouro líquido no ralo. Tem uma mulher em Minas Gerais que triplicou o tamanho das minhocas no quintal dela em 3 semanas. Não usou adubo caro. Não comprou nada especial. Ela pegou meia xícara de arroz cozido que sobrou do almoço. Enterrou perto dos tomates. E em uma semana o solo parecia outro. Mais fofo, mais escuro, cheio de vida. Isso não é magia. É biologia trabalhando a seu favor. E você pode começar hoje com algo que provavelmente tem na sua cozinha agora. Deixa eu te contar como descobri isso. Ano passado, final de março, eu tinha um canteiro que simplesmente não rendia. Terra dura, poucas minhocas, plantas fracas. Tentei composto. Tentei esterco, nada mudava muito. Um sábado qualquer, fiz arroz demais pro almoço. Meio quilo de arroz cozido sobrando sem sal, sem nada. Minha avó sempre dizia que arroz velho é bom pras galinhas. Mas eu não tenho galinha. Pensei, vou jogar no canteiro, vai apodrecer e virar adubo qualquer. Enterrei tudo ali. Cobri com um pouco de terra seca e pronto. Nem pensei muito nisso. 7 dias depois, fui plantar umas mudas de alface. Quando enfiei a mão na terra, senti a diferença na hora. O solo estava solto, macio, e tinha minhoca para todo lado. Não aquelas minhoquinhas finas, não. Minhocas grandes, grossas, vermelhas. Pareciam bem alimentadas. Foi aí que caiu a ficha. O arroz não alimenta a minhoca diretamente. Pelo menos não no começo. O que acontece é mais interessante que isso. Quando você coloca arroz no solo, os amidos começam a se decompor rápido. Esses amidos viram açúcar, e açúcar é combustível puro para bactérias e fungos. Em 48 horas você tem uma explosão microbiana naquela área. As minhocas sentem esse movimento. Elas não enxergam, mas sentem a atividade química no solo. E vão correndo. Porque onde tem micróbio trabalhando, tem comida de primeira qualidade para elas. Elas comem os micro-organismos, comem o arroz parcialmente decomposto e transformam tudo aquilo em humus. Aquele humus escuro, cheiroso, que parece terra de floresta. Pesquisadores chamam isso de ouro negro, por um motivo. Esse material que a minhoca produz tem 5 vezes mais nitrogênio que o solo comum. O fósforo é 7 vezes maior, sem contar os micronutrientes e as bactérias benéficas que vêm junto. Você não está apenas alimentando minhocas, está criando um ecossistema vivo embaixo dos seus pés. Tem 3 formas de fazer isso dependendo do que você quer. Forma 1. Arroz cozido puro, sem óleo, sem sal. Aquele que sobrou mesmo. Espalha uma camada fina direto no canteiro. Não precisa enterrar profundo, não. 3 dedos de terra por cima já resolve. Cobre com folha seca ou palha para não atrair passarinho. Em 5 dias você vê resultado. O solo fica mais macio. As minhocas aparecem. Eu faço isso toda vez que sobra arroz aqui em casa. Virou rotina. Meia xícara por metro quadrado é suficiente. Mais que isso pode azedar. Forma 2. Arroz cru, direto do pacote. Funciona melhor para quem quer um efeito mais lento e duradouro. Pega um punhado de arroz seco, tritura um pouco no liquidificador se quiser acelerar a decomposição e mistura com o composto ou enterra uns 5 centímetros fundo no canteiro. Esse arroz vai liberar nutrientes devagar. Demora umas 2 semanas para começar a trabalhar, mas o efeito dura muito mais tempo. É bom fazer isso antes de plantar, quando você está preparando o canteiro. Forma 3. Água de arroz. Essa é a mais subestimada de todas. Quando você lava arroz antes de cozinhar, aquela água leitosa que sai. Guarda. Não joga fora. Pega um copo de arroz cru, lava com 2 copos de água, mexe bem e despeja no solo. Direto mesmo. Você pode diluir mais se quiser, mas não precisa muito não. Essa água carrega todos os amidos solúveis que os micróbios adoram. É tipo um soro nutritivo para o solo. Faço isso de 15 em 15 dias aqui nos canteiros. Os tomates responderam muito bem. As folhas ficaram mais verdes em uma semana. Agora tem uns erros que você precisa evitar. Vi gente exagerar e se dar mal. Primeiro erro: colocar arroz demais de uma vez. Não faça isso. Arroz em excesso fermenta rápido, principalmente no calor. Começa a cheirar mal, atrai mosca. Pode até matar as minhocas por falta de oxigênio. Vai devagar.
meia xícara por metro quadrado, não mais que isso. Segundo, deixar o arroz exposto na superfície. Se você não cobrir, os pássaros comem, as formigas carregam e você perde o efeito. Sempre joga uma camada de terra ou palha por cima. Terceiro, usar arroz temperado. Sal mata a minhoca. Óleo cria uma camada que impede a decomposição. Se sobrou arroz com alho, manteiga, açafrão, essas coisas, não usa no canteiro. Dá para os porcos, para as galinhas, mas não para o solo. Quarto erro, não misturar com outros materiais orgânicos. Arroz sozinho é muito rico em carbono. Você precisa equilibrar com folhas verdes, borra de café, cascas de legume. Senão o solo fica desequilibrado e as plantas não absorvem os nutrientes direito. No inverno, enterra o arroz um pouco mais fundo, uns 7 centímetros. Senão ele congela na superfície e não decompõe. No verão, pode ser mais raso, mas sempre coberto. Quando você começa a fazer isso direito, as mudanças aparecem rápido. Primeira coisa, as minhocas crescem. Não é impressão não. Elas ficam maiores e mais ativas, porque estão comendo melhor. Uma minhoca bem alimentada pode crescer até o dobro do tamanho em um mês. Segunda coisa, o solo muda de textura. Fica mais solto, mais aerado. Você consegue enfiar a mão sem esforço. Isso acontece porque as minhocas criam túneis enquanto se movem, e esses túneis deixam o ar e a água circularem melhor. Terceira, a cor do solo escurece. Esse é o humus se acumulando. Quanto mais escuro, mais fértil. Pega um punhado de terra e cheira. Tem que ter cheiro de floresta, cheiro de vida. Se cheirar a mofo ou azedo, tem algo errado. Quarta mudança. As plantas respondem. As folhas ficam mais verdes. O crescimento acelera. A resistência à seca melhora porque o solo retém mais água. Vi isso nos meus tomates, nos pimentões. Algumas pessoas relatam aumento de até 25% na produção depois de 6 meses fazendo isso. Não é garantido, depende de outros fatores também, mas o potencial está aí. Se você tem minhocário, o arroz funciona muito bem também, mas tem que ir com calma. Minhocário é um ambiente fechado, concentrado. Coloca no máximo meia xícara de arroz cozido ou de molho por semana, misturado com papel picado ou folha seca. As minhocas de minhocário são mais sensíveis que as do solo. Elas não gostam de mudanças bruscas. Então vai devagar. Aumenta aos poucos e observa como elas reagem. Se você mora em apartamento e só tem vasos, também dá. Arroz cozido funciona bem em vasos grandes. Mistura uma colher de sopa com a terra, longe das raízes, e cobre. Não faz isso em vaso pequeno porque pode compactar. Água de arroz é perfeita para quem tem pouco espaço. Usa na rega normal, uma vez por semana. Dilui um pouco mais se o vaso for pequeno. As plantas de interior respondem bem, principalmente samambaias e jiboias. Para quem tem horta grande, dá para fazer em escala. Guarda o arroz que sobra durante a semana, congela se precisar, e no final de semana distribui nos canteiros. Vira parte da rotina. Desde que comecei a fazer isso, meu solo mudou completamente. Antes eu precisava revirar a terra com enxada toda vez que ia plantar. Agora não preciso mais. O solo fica solto sozinho. As minhocas fazem o trabalho pesado. Elas revolvem, arejam, fertilizam. Eu só preparo os buracos e planto. Economizo tempo, economizo dinheiro com adubo. E as plantas ficam melhores. Parei de comprar fertilizante químico faz 1 ano. Não preciso. O solo produz o que precisa. Claro que ainda uso composto, esterco, curtido, essas coisas. Mas o arroz virou a base. O motor que move tudo. Tem gente que acha estranho. Você está colocando comida no chão? Sim. Porque o solo é um organismo vivo. Ele precisa se alimentar tanto quanto a gente. E arroz é comida de primeira qualidade para ele. No Brasil, a gente tem de tudo. Calor, chuva, seca, frio. Então tem que ajustar dependendo da região. No Nordeste, onde é mais seco e quente, o arroz decompõe muito rápido. Melhor usar em quantidades menores e mais frequentes. E sempre bem coberto, senão resseca antes de trabalhar. No Sul, onde faz frio de verdade no inverno, o arroz pode demorar para decompor. Enterra mais fundo nesses meses. 7, 8 centímetros. Assim ele continua trabalhando mesmo com a temperatura baixa. No Sudeste e Centro-Oeste, onde tem muita chuva no verão, cuidado com o excesso de umidade.
Se chover muito depois que você colocar o arroz, pode encharcar e azedar. Nesses casos, mistura com mais material seco, tipo folha, serragem, papel picado. Na Amazônia e regiões muito úmidas, prefira arroz cru ao invés de cozido. Decompõe melhor nesse clima e não azeda tão rápido. Arroz sozinho é bom, mas combinado com outras coisas fica melhor ainda. Arroz mais borra de café. Essa dupla é poderosa. O café adiciona nitrogênio, o arroz fornece carbono e energia para os micróbios. Mistura meio a meio e espalha. As minhocas enlouquecem. Arroz mais casca de banana. A banana traz potássio, magnésio e outros minerais. Pica a casca em pedaços pequenos, mistura com arroz cozido e enterra. Excelente para plantas que dão fruto, tipo tomate e pimentão. Arroz mais folha seca triturada. Equilibra carbono e nitrogênio perfeitamente. As folhas seguram a umidade. O arroz atrai os micróbios. Resultado: humus de primeira. Água de arroz mais melado. Se você quiser acelerar ainda mais a atividade microbiana, adiciona uma colher de sopa de melado ou açúcar mascavo em 1 litro de água de arroz. Rega com isso. Os micróbios se multiplicam, que é uma beleza, mas usa com moderação. Uma vez por mês é suficiente. Como você sabe que está dando certo? Primeiro sinal. Você vê mais minhocas na superfície depois de uma chuva. Isso indica que tem população grande embaixo e o solo está saudável. Segundo, quando você rega, a água infiltra rápido. Não fica empoçada. Solo bem estruturado absorve água como esponja. Terceiro, as raízes das plantas ficam mais desenvolvidas. Quando você arranca uma planta velha, olha a raiz. Se tiver muitas raízes finas, brancas, ramificadas, o solo está bom. Quarto, diminui a necessidade de regar. Solo rico em humus retém muito mais água. Você pode espaçar as regas. Quinto, menos pragas e doenças. Plantas bem nutridas se defendem melhor. A resistência natural aumenta. Se você não está vendo esses sinais depois de um mês, revisa o que está fazendo. Talvez seja a quantidade de arroz, talvez a cobertura, talvez o equilíbrio com outros materiais. Quanto custa isso? Praticamente nada. Esse é o melhor de tudo. Se você cozinha arroz regularmente, já tem o material. É só não jogar fora. A água da lavagem, então, nem se fala. Você já ia descartar mesmo. Mesmo se você for comprar arroz só para isso, o custo é ridículo. 1 quilo de arroz tipo 2 custa uns R$ 4. Isso dá para tratar 10 metros quadrados de canteiro facilmente. Menos de 50 centavos por metro quadrado. Compara com adubo orgânico pronto. Um saco de humus de minhoca custa R$ 30. Adubo químico, então, nem se fala. NPK tá caríssimo. Você tá fazendo o mesmo trabalho, produzindo o mesmo resultado, gastando quase nada. E ainda reduz desperdício na cozinha. Desde que comecei a falar sobre isso, algumas pessoas me perguntaram coisas interessantes. Dá para usar arroz integral? Dá sim. Na verdade, funciona até melhor porque tem mais nutrientes na casca. Só decompõe um pouquinho mais devagar. E arroz velho, daqueles que ficam meses na despensa, serve perfeitamente. Até melhor porque já começou a oxidar um pouco e quebra mais fácil. Posso usar arroz com bicho? Olha, tecnicamente dá. Os bichinhos vão morrer no solo e virar proteína. Mas, sinceramente, se tem bicho demais eu não uso não. Prefiro evitar. Quanto tempo demora para ver resultado? De 5 a 7 dias você já nota a diferença na textura do solo. Minhocas maiores levam umas 3 semanas. Melhora nas plantas, 1 mês. Funciona em terra argilosa? Funciona, mas você precisa persistir mais tempo. Terra argilosa é densa, compactada. Vai levar uns 3 meses de aplicação regular para começar a amolecer de verdade. E se eu tiver galinha solta no quintal? Aí complica. Galinha adora arroz e vai catar tudo. Nesse caso, você precisa enterrar mais fundo ou fazer uma proteção temporária com tela até o arroz decompor. Olha, eu podia ficar aqui mais tempo falando sobre isso. Tem muito mais coisa para explorar. Mas o importante você já sabe. Arroz não é lixo, é ferramenta. Uma das mais baratas e eficientes que você pode usar no seu solo. Não precisa acreditar em mim. Testa. Pega meia xícara de arroz que sobrar essa semana. Enterra num cantinho do quintal. Cobre e esquece. Volta lá daqui a 10 dias e vê o que aconteceu. Se quiser aprender mais sobre essas técnicas simples que funcionam de verdade, se inscreve no canal.
Sem enrolação, sem teoria demais. Só o que funciona na prática, testado aqui mesmo. E se testar, volta aqui e conta o resultado. Quero saber se funcionou aí na sua terra também.